A agência da ONU, especializada em questões nucleares, garante que o Irã já tem poder para produzir não uma, mas várias armas nucleares. Notícias importantes também sobre um ataque que o Hamas faz em Tel Aviv, depois de 4 meses sem disparar sirenes. As sirenes foram acionadas ali na região, e Israel, que atacou uma área ali em Rafah contra as deliberações da Corte Nacional de Justiça e, dentre outras questões, pegou também numa região de refugiados, matando mais de 40 pessoas. As cenas são péssimas, inclusive causando um repúdio gigantesco da comunidade internacional, e não só de países árabes, mas membros da União Europeia e, claro, da própria ONU. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre problemas fronteiriços entre Israel e Egito, inclusive com um soldado do Egito morrendo na situação, e maiores investigações vão ser colocadas em práticas. Isso pode isolar ainda mais o governo de Benjamin Netanyahu, e também uma notícia da The Economist, que garante que nesse momento a Europa está com dificuldades de mandar os seus equipamentos, sua ajuda em direção ao solo ucraniano, principalmente pela falta de mão de obra e também de matéria-prima. Falar um pouquinho, pessoal, sobre o muro de drones que está sendo construído pelos países bálticos, pela Polônia, pela Finlândia e pela Noruega, como que vai funcionar isso contra a Rússia, e a mídia alemã dando conta que os países bálticos e a Polônia já notificaram a Alemanha. Sim, há a chance da gente colocar as nossas tropas em solo ucraniano. A Ucrânia consegue uma notícia muito importante em visita à Espanha, em visita a Pedro Sánchez, um pacote de 1 bilhão de euros e mais ajuda para os próximos anos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na nossa introdução, a gente teve uma notícia importante sendo divulgada pela Associated Press, que é uma mídia super importante no cenário geopolítico internacional, que garante que a AIA, Agência Internacional de Energia Atômica, fez ali estudos que garantem que o Irã, nesse momento, já está aumentando bastante o seu estoque de urânio enriquecido em 60%, sendo mais ou menos ali 142 quilos. Em fevereiro, esse número era de 112, o que mostra que o Irã está aumentando bastante o percentual de urânio enriquecido nessa faixa de proporção, né? Nessa porcentagem. E qual que é o grande problema? É que quando a gente pega, né, em números, poxa, pelo menos eu, né, que não sou um físico nuclear, não sou químico, às vezes dificulta um pouco a compreensão. Mas para você enriquecer urânio até 60%, tem uma dificuldade técnica muito maior do que enriquecer de 60 para 90, que seria muito mais simples. E a gente fala que urânio enriquecendo em 90% já seria o suficiente para produzir armamentos nucleares. Segundo a própria agência, tá? A gente fala, pessoal, de uma bomba mais ou menos ali de 40 a 45 quilos de urânio suficientes ali, né, necessários para serem produzidos. Professor, quer dizer então que o Irã tem as suas armas nucleares? É muito difícil a gente saber, porque primeiro que assim, o Irã divulga de maneira oficial que eles apenas fazem enriquecimento de urânio para fins pacíficos, ou seja, para fins medicinais e também para as questões econômicas, geração de energia e coisa que o valha. Só que, ao mesmo tempo, não dá para esquecer que Irã e Estados Unidos têm uma rivalidade, claro que não é nova, né? Eu diria que é desde 1979, da Revolução Iraniana. Só que em 2015, até porque existia o ISIS, o inimigo em comum, que lucrava muito com o preço do petróleo lá em cima, Irã e Estados Unidos fizeram uma aproximação. O Irã, ele deixou de ser tão sancionado, colocou mais petróleo no mercado e baixou o preço dessa commodity, sufocando economicamente o ISIS. Tática interessante dos dois países, né? Só que qual que era o acordo entre Obama e Irã? Entre Estados Unidos, né, e Irã?
que o Irã, ele possibilitaria fiscalizações internacionais da agência especializada sobre o assunto ligado à ONU, e os Estados Unidos findaria alguma das suas sanções, inclusive ao petróleo. Esse acordo ele durou durante 3 anos, até que em 2008 o Trump alegou que era um acordo muito benéfico para os iranianos e tirou. Os Estados Unidos saiu de maneira unilateral. Desde essa saída, o Irã também falou que não poderia ter mais nenhum tipo de fiscalização. Então a gente sabe que o Irã tem as centrífugas, consegue ter acesso a algumas informações, mas não tem uma fiscalização de fato tão eficiente. Será que as centrífugas foram utilizadas de maneira clandestina para a produção desses armamentos? Será que o Irã já tem? Será que o Irã não tem? São todas informações que são muito jogadas, né? A gente não tem exatamente o acesso a todas as informações. E segundo as informações da própria AEA, o único representante mais importante do Irã, que geralmente compartilhava algumas informações, era o Ebrahim Raisi. Sim, justamente o presidente que morreu em acidente, né, recente ali, com o helicóptero Bell 212, entende? Então, assim, as informações elas são muito dúbias, a gente não sabe, mas é claro que é um perigo gigantesco a existência de mais um país com armamento nuclear. E aqui não estou jogando se é o Irã, se é, galera, para mim qualquer país que tenha, né, existe um certo risco aí envolvido, e a gente pegar, né, o Irã, que é uma república teocrática, que é um governo mais não afeiçoado aos direitos humanos, vamos colocar assim, óbvio que preocupa. Não que Israel tenha bonzinho, Estados Unidos tem. Estados Unidos foi o único país que já chegou a disparar uma arma nuclear contra uma população, né? Convenhamos que não são o lado bonzinho da história. Mas a ideia é que isso aumenta bastante a preocupação, até porque Israel, que é o principal inimigo do Irã, talvez do mundo, né? Mas com certeza do Oriente Médio, costuma fazer ataques preventivos. Já fez isso no Iraque, já fez isso na Síria e pode ser que faça, acho difícil, tá? Mas algum tipo de ataque preventivo contra instalações nucleares iranianas, o que pode aumentar ainda mais a retórica agressiva dentro do Oriente Médio. Outra notícia, pessoal, importante que rolou, tá ligado ao Hamas. O Hamas mais uma vez fez um ataque, tá? Em direção a Tel Aviv. Olha que interessante, né? Desde o dia 4, aliás, há 4 meses atrás, foi a última vez que as sirenes foram disparadas ali na reunião. O ataque, aparentemente, ele partiu de Rafah, e a gente fala de alguns foguetes, não mísseis, tá? Foguetes que são tecnologia muito mais simples, e que eles foram todos abatidos pelo sistema de defesa de foguetes de Israel. Então não houve grande comprometimento, mas segundo Israel só mostra como é necessário fazer operação militar em Rafah, visto que ainda existem posições militares do Hamas ali posicionadas, independente das questões humanitárias envolvidas. Porque lembrando, só para quem não sabe, quando Israel começou a fazer sua operação militar, eles começaram do norte e foram deslocando as pessoas para o sul. A gente fala, pessoal, da cidade de Gaza, de Khan Yunis, de várias cidades que foram sendo deslocadas, até chegar hoje, mais ou menos 1,5, 1,4 milhão de pessoas em Rafah. Então você tem ali batalhões do Hamas, ao mesmo tempo que um monte de civis deslocados, com comprometimento, inclusive, da chegada de algum tipo de ajuda humanitária. E nesse contexto é que Israel fez ataques. Lembrando que, teoricamente, não poderia, porque a Corte Internacional de Justiça, que é uma corte ligada à própria ONU, deliberou que Israel tem que deixar chegar agentes internacionais para vistoriar exatamente o que está acontecendo. O Hamas falou que já concorda com isso, tá? A entrada na faixa de Gaza. Falou que tem que deixar chegar ajuda humanitária em todas as regiões de passagem, quer em Shalom, aparentemente, pessoal, teve a chegada, né? Mas em Rafah, que era o principal ponto, ainda não teve. Israel alega que é por culpa do Egito, e realmente, tá, o Egito fala que enquanto a faixa de Gaza estiver sob domínio militar de Israel, não vai permitir a chegada de ajuda humanitária. Então você tem essa disputa, inclusive, né, que prejudica, claro, o povo palestino e também o cessar-fogo, ou seja, não pode atacar. Israel já falou que se isso for seguido à risca, é praticamente uma sentença de morte para o Estado de Israel, porque vai fortalecer o Hamas. No final das contas, o ataque ele foi feito e, segundo Israel, foi feito pegando ali, né, buscando os líderes do Hamas. E, segundo Israel, mataram 2 desses líderes. A grande questão é que, além do ataque dos líderes, que mataram os líderes, segundo Israel, tá? Já vou falar para vocês que o Hamas fala coisas diferentes. A gente teve um ataque que pegou em alguns pontos que tinha a presença de refugiados. Por exemplo, um dos locais é um local de entrega de ajuda humanitária e o outro era uma tenda de pessoas que haviam sido evacuadas após o início das ofensivas em Rafah. Então, no ponto de refugiados.
Essa tenda, ela acabou pegando fogo. Galera, eu não vou colocar as imagens aqui pra vocês, porque o YouTube nem permite, tá? Mas se vocês tiverem estômago, enfim, força pra verem, são imagens, assim, muito tristes, tá? De mulheres, crianças, idosos morrendo ali carbonizadas por questão do fogo, né? Por questão de incêndio causado por um ataque de Israel. O Benjamin Netanyahu falou que ele só objetivava alvos militares e que ocorreu algum erro. E algum erro que vai ser averiguado, que vai ser investigado, para que esse erro não se repita. A questão, que de novo, tá? Se a gente pegar a interpretação do Hamas, professor, e quem tá falando a verdade? Não sei, né? Na guerra, a primeira coisa que morre é a verdade, tá? Segundo o Hamas, nenhum líder militar morreu no ataque, porque não tinha nenhum líder naquelas posições. O ataque, ele alvejava simplesmente civis palestinos na região. Professor, isso é verdade? De novo, é muito difícil a gente saber. Mas o Hamas divulgar isso, cara, convenhamos que para ele é interessante, né? Porque faz com que tenha aquela narrativa, aquela ideia que Israel não está perseguindo somente o Hamas, mas tem o objetivo, assim como o Ben-Gvir, assim como o Smotrich já falaram, de desocupar toda a faixa de Gaza para que a faixa de Gaza seja uma área também de ocupação militar dos israelenses. O Benjamin Netanyahu já falou sobre isso, que ele quer um governo civil palestino, mas que não tenha a presença do Hamas, ou seja, que Israel deixar de disputar as eleições, mas o controle militar nos próximos anos ficando sob responsabilidade de Israel. Ou seja, há um debate forte sobre o que fazer com a população que está ali instalada na faixa de Gaza. Será que foi de fato um ataque deliberado para civis? Israel jura que não, que a inteligência previu que existiam posições ali militares, e o Hamas nega essas informações. É fato que esses ataques, esses símbolos, esses vídeos, essas fotos começaram a rodar o mundo e a gente teve repercussões gravíssimas na comunidade internacional. O Macron, por exemplo, não dá pra falar que o Macron é um cara que tá, mancomunado com o Hamas, porque sempre que eu falo isso, sabia, o professor, ele esqueceu o que o Hamas fez no dia 7 de outubro, o professor defende as atitudes desse grupo terror, né, enfim, cara, não é nada disso, né? A gente tá falando de atitudes, pelo menos eu considero, por favor, tá? Atitudes reprováveis, que foram reprováveis no mínimo, né? Tem coisa muito pior que a gente poderia falar aqui, mas o YouTube não permite a gente. Atitudes reprováveis no dia 7 de outubro, que classificam o Hamas como um grupo terror, galera, atirou deliberadamente contra civis. Isso ninguém vai esquecer. Poxa, tem reféns que estão ali posicionados. Então pegou idosos, civis, crianças, tal. Isso autoriza então Israel a atacar campos de refugiados, é isso? Professor, foi um erro. Pera, convenhamos que a inteligência israelense é uma das melhores do mundo, né? Então por isso que gera essa desconfiança internacional. A gente teve o Macron, por exemplo, se posicionando, colocando que é inaceitável. O próprio Guido Grossetto, que para quem não conhece, né, é o responsável pela defesa ali da Itália, falando que os palestinos estão exprimidos e não estão levando em consideração o direito de homens e mulheres, e a Itália, vai falar que a Itália é esquerdista, cara? Não, a Itália é comunista, mancomunada ali com o Hamas. A Itália tem a Giorgia Meloni, que é uma política de extremo nacionalista, uma política de direita, vai falar que ela tá aliança com o Hamas. Qual que não, né? A gente pega, por exemplo, pessoal, o próprio Egito, colocando palavras duras, falando que Israel mirou contra civis desarmados e que isso viola os princípios internacionais. Catar, Arábia Saudita, a ONU colocando, a partir da UNRWA, que hoje Gaza é um inferno na terra e que Israel precisa responder sim pelos seus atos. E o próprio Joseph Borrell, que é o representante da União Europeia, colocando que não dá mais para tolerar as atitudes israelenses e que algum tipo de atitude mais drástica tem que ser tomada. Professor, Israel está violando os princípios internacionais. Isso fica na mão agora do Conselho de Segurança da ONU. Inclusive, se Israel está desrespeitando a Corte Internacional de Justiça, que está vinculada à ONU, supostamente a Corte não pode fazer nada, mas o Conselho de Segurança pode. Não acho, né? Vamos fazer uma operação militar contra Israel. Mas sanções, punições, condenações. Só que aí temos os Estados Unidos, um aliado histórico de Israel, que sempre veta resoluções contra os israelenses. Por mais que tenham sido cenas fortes, e a gente está falando de coisas péssimas que aconteceram, não sei se isso vai fazer o Biden melhorar, né? Ou seja, o Biden acionar contra Israel. O Hamas colocou, tá, pessoal? A culpa disso tudo é do Biden, que passa pano para as atitudes israelenses dentro do cenário internacional. Então, assim, a pressão tanto em cima do Biden, esse ano é ano eleitoral, geralmente, a galera mais progressista, a galera mais a favor do Estado palestino, vota no Biden, e se o Biden não condenar Israel, isso pode interferir até mesmo na eleição dos Estados Unidos em novembro, porque pensa assim, o cara que é contra os palestinos, ou o cara que, enfim, né, apoia mais o Estado de Israel, para ele não vai fazer muita diferença, né, mas os mais progressistas, para ele faz, e o Biden apoiar irrestritamente Israel pode pesar politicamente falando.
Outra notícia, pessoal, bem relevante, também ligado ali à questão envolvendo Israel e Hamas, né? A gente teve, como eu falei para vocês, a relação entre Egito e Israel não está das melhores possíveis. O Egito, ele sempre foi considerado como um dos mediadores junto com o Catar e também faz fronteira com Israel. A passagem de Rafah conecta justamente Israel ao Egito. O Egito já anunciou que enquanto Israel tiver o domínio militar da faixa de Gaza, ele não vai permitir a chegada de ajuda humanitária, uma pressão para que Israel largue esse domínio militar, essa ofensiva, principalmente em Rafah. Só que, além de tudo, claro que existem militares posicionados nas duas fronteiras. Segundo a mídia israelense, que foi confirmado pela mídia do Egito, houve pela primeira vez uma troca de tiros entre soldados israelenses e soldados egípcios, bem na área de fronteira. Professor, e quais vão ser as consequências? As informações são muito preliminares ainda, né? Segundo Haaretz, segundo as mídias egípcias, e as investigações ainda estão sendo feitas de lado a lado para saber o que causou a disparada desses projéteis. Aparentemente, um soldado egípcio ele morreu, do lado israelense não morreu ninguém, e por isso as condições estão sendo averiguadas. Se um soldado do Egito tiver morrido numa ação israelense, vamos ver qual vai ser o motivo, isso pode, de novo, isolar e pressionar ainda mais o governo de Benjamin Netanyahu. Outra notícia, pessoal, bem relevante, está ligada a uma publicação da The Economist, que é uma mídia também bem relevante, né, geopoliticamente falando, e que ela coloca que a Europa estaria, sim, disposta a aumentar os seus gastos militares em direção para a Ucrânia. Só que existe um problema, que é a escassez de explosivos principalmente, que está dificultando a produção de projéteis de artilharia e dos próprios mísseis. Então não é pela falta de vontade, é pela falta de capacidade produtiva. Tanto porque falta matéria-prima, quanto porque falta também mão de obra especializada no assunto. E aí, a The Economist, ela até faz um panorama, que eu sempre traço aqui com vocês também, do que é a Europa no Guerra Fria e a Europa no pós. Após a década de 90, a gente tem um momento muito forte de uma Europa que ela está mais apaziguadora. Tem o Boris Yeltsin, ali do lado da Rússia, que tenta se aproximar. O início do governo Putin também, tendo a Merkel como mediadora. Então, meio que a Europa, ela não percebeu mais o perigo que existia dentro do continente europeu, é fato, né? E passou a investir mais em aspectos da chamada social-democracia, do welfare state. Então, educação, transporte, saúde e segurança. Por exemplo, a própria publicação coloca que no Reino Unido, a última fábrica de explosivos, que é o principal elemento faltante aí, foi fechada em 2008. Quando a gente pega hoje, a principal produção de TNT está no norte da Polônia, mas é muito aquém do que é necessário para produzir o que a Ucrânia precisa. Ah, professor, mas é só investir e tal. Eles até falam, né, do exemplo da Rheinmetall, que deve ter fábricas inaugurando no leste europeu até 2027, mas a gente fala para a produção de uma fábrica, de uma produção desse porte, pelo menos de 2 a 3 anos. Será que a Ucrânia aguenta 2 a 3 anos sem o repasse de projéteis, mísseis, em uma guerra contra a Rússia? É a questão que se coloca. Tá certo que a notícia positiva para a Ucrânia é que o Zelensky ele fez uma viagem oficial em direção à Espanha, viagem que já deveria ter acontecido, só não aconteceu porque ela foi adiada quando a Rússia começou a fazer a ofensiva próxima ali de Kharkiv para criar a zona tampão, para que não atacasse, né, a região de Belgorod, e foi feito finalmente. Ele foi recebido pelo rei da Espanha, depois se encontrou também com Pedro Sánchez e conseguiu um pacote muito importante, tá? É o maior pacote militar da história da Espanha, pelo menos em números absolutos. A gente fala de 1,1 bilhão de euros, agora imediatamente para a Ucrânia, e depois mais 5 bilhões que vão ser espalhados pelos próximos anos, com uma ajuda, equipamentos para a Ucrânia se defender da Rússia. Então tem notícias positivas e notícias negativas, claro. Outra notícia, pessoal, bem relevante, não está ligado diretamente à Ucrânia, né, mas sim a uma tentativa de repreensão ou de contenção dos russos. Primeiro, a gente teve a Spiegel, não sei se exatamente, né, essa pronúncia é uma mídia alemã, que ela deixou claro que os países bálticos e a Polônia, ou seja, Lituânia, Letônia, Estônia e a Polônia também, já anunciaram para o governo do Olaf Scholz. A gente não vai esperar o Ocidente armar mal os ucranianos para a Rússia vir avançando e ficar próximo das nossas fronteiras. Se a gente perceber que a Rússia está avançando muito no campo de batalha contra os ucranianos, a gente vai posicionar nossas tropas antes deles chegarem nas fronteiras.
sim, há a possibilidade de Estônia, Letônia e Lituânia e também da Polônia colocarem suas tropas em solo ucraniano. Meu Deus, professor, pois é, né? E qual que é a grande preocupação? Está principalmente ligado ao Biden e o Olaf Scholz. Por quê? O Olaf Scholz, que é hoje, né, o primeiro-ministro da Alemanha, talvez ele seja o mais reticente dos principais membros que apoiam a Ucrânia. Quando você vê, por exemplo, em notícias, em dados, em até mesmo fotos, né, vídeos, gravações, é difícil você ver a Alemanha falando em uma grande ajuda, em um grande porte. Sabia que eles, da União Europeia, são o país que mais contribuem financeiramente? Até mais do que a França, que faz muito barulho com o Emmanuel Macron. Aliás, o Macron que até está em visita à Alemanha, tá? Para tentar mostrar uma certa união da União Europeia em ajuda à Ucrânia, com uma reunião fechada ali entre chefes de gabinete, marcada para terça-feira. Gravo aqui para vocês na segunda-feira, né? Então as notícias elas são bem assim fortes, bem impactantes. Mas além disso, pessoal, a gente teve também, né, o Olaf Scholz demonstrando de grande preocupação. Eu falei para vocês que a OTAN, com Stoltenberg, tinha anunciado que estava tentando mudar a política de armas. Porque hoje grande parte dos países fornecem as armas para a Ucrânia para se defender, mas não para atacar o solo russo. Isso já foi mudado pelo David Cameron, Reino Unido. O Antony Blinken falou que não incentivou, mas a partir do momento que as armas foram dadas, a Ucrânia que use de acordo com as suas táticas de batalha, e a Alemanha está sendo pressionada. Pô, ceda os mísseis Taurus, mísseis de longo alcance. A Alemanha falou, não mudo minha posição. Não quero tropas da OTAN em solo ucraniano e nem que as armas alemãs sejam usadas contra o solo russo. Enfim, galera, um certo racha, né, vem sendo formado entre os membros da OTAN. E para finalizar, galera, notícia importante também ligado ao que está sendo colocado pela mídia e pelos próprios países, tá? Como um muro de drones. Por quê? Nos últimos dias, a gente teve algumas provocações da Rússia, pelo menos segundo os países bálticos e os países que eu vou citar para vocês. A primeira provocação está ligado a uma mudança que tinha sido anunciado sobre as fronteiras marítimas da Rússia. Por quê? Quando você pega ali a região do Báltico, a gente tem algumas ilhas no Golfo da Finlândia, e também mais algumas posições militares ou posições territoriais do Mar Báltico em Kaliningrado. Só que, de verdade, nos últimos anos, a OTAN aumentou muito a sua presença ali na região do Báltico, com a presença da Suécia, dentre outras organizações. E a Rússia está se sentindo ameaçada. Ela tinha lançado um documento, depois a mídia própria apagou, tá? Mas que ia verificar novamente como que ia lidar a questão das fronteiras. Fora que exercícios militares com armas nucleares táticas foram feitas por Putin e por Alexander Lukashenko, da Bielorrússia. A gente teve, entre Rússia e Estônia, por exemplo, a Rússia, pessoal, removendo 20 boias de um rio que separa exatamente a fronteira entre Rússia e Estônia, alegando que tem que rever as posições. A Estônia e a própria OTAN consideraram isso como uma provocação, porque a Rússia não deveria ter removido esse rio que faz a fronteira, e a Rússia não se pronunciou sobre o assunto. Tudo isso é provocação territorial contra os bálticos. A gente teve um anúncio importante, tá, pessoal? Que Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia e Noruega pretendem fazer um muro de drones para conter os russos. Como vai exatamente funcionar? Isso está sendo debatido entre esses 6 países, mas é para eles conterem a guerra híbrida. Quando eu falo guerra híbrida, é uma guerra que não se dá somente no campo militar, com ataques, mas também no campo da propaganda, no campo, por exemplo, que é o que eles colocaram como exemplo, né? Supostamente, pessoal, Belarus e Rússia pegaram refugiados da África e do Oriente Médio e começaram a jogar na Polônia, na Finlândia. A gente teve até o fechamento da fronteira entre Finlândia e Rússia e o fechamento da fronteira entre Belarus e Polônia durante uma parte do tempo. É um instrumento de guerra híbrida. Então, um muro de drones vai ser construído para combater essa expansão da guerra híbrida provocada pelos russos. Tensão no mundo continua aumentando. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.